E eu queria convidar essa igreja para nós ficarmos de pé. Isso, melhorou um pouco. Vamos ficar de pé nessa abertura deste culto nesta noite, para nós iniciarmos com uma oração. Nós já estamos iniciando ao vivo hoje para os nossos irmãos do grupo de risco que estão em casa, né? Nós já estamos iniciando aqui ao vivo. Eu quero nesse momento orar nessa oração, interceder em favor dos nossos irmãos, né, que estão enfermos, nossos irmãos que estão acamados. E eu quero fazer uma menção aqui neste momento, um pedido especial em favor do irmão Sebastião. O irmão Sebastião está hospitalizado hoje, tá? Está ali no hospital regional. Ora também pela irmã Geralda, que está acompanhando ele ali. Os irmãos sabem, o hospital nesses dias está sendo a última coisa do mundo, né? Mas, infelizmente, houve necessidade do nosso irmão estar ali hospitalizado. Até agora à tarde que eu falei com a irmã Geralda, ele estava no corredor ainda do hospital, não tinha ainda conseguido ir para o quarto. Nós vamos orar para que Deus possa estar visitando ali o nosso amado irmão. E aproveito nesse pedido, peço também a oração em favor do nosso irmão Wesley, né, que continua hospitalizado, para que o Senhor possa estar visitando ele ali, naquele leito do hospital. A gente tem recebido notícias diárias, né, através do João Wesley, e ele segue ali naquele quadro, entubado, mas o Senhor tem poder para fazer um grande milagre na vida dele. E eu acrescento aqui também no pedido, irmãos, pastor Rubens, que é pastor lá do Recanto dos Sonhos. Pastor Rubens também está hospitalizado, está entubado. Tivemos notícias boas dele hoje, já estão trabalhando para desentubá-lo, né? Mas vamos continuar orando para que o Senhor possa continuar agindo e trabalhando na vida do servo do Senhor. E pastor Wellington, lá de Campanário, também está carente das nossas orações. Ele está de quarentena, suspeito de Covid, mas ainda não tem nenhuma comprovação. O pastor Jadson está em casa de quarentena, já exame confirmado, mas está bem, né? Já está na fase de recuperação. Pastor Wellington, do Parque de Turuna, pastor Wellington querido também. Vamos orar para que o Senhor possa cuidar de nós, cuidar do seu povo, cuidar da sua igreja, cuidar da nossa cidade, cuidar da nossa nação. Ele tem poder para fazer milagres. Ele tem poder para fazer milagres. Tem mais algum pedido de oração? Nós vamos orar um pelos outros. Eu quero contar aqui o evangelista Euclides, para que ele pegue ali o microfone. Ele vai estar levantando este clamor, fazendo essa oração intercessória, e logo após a irmã Esmirna, acompanhada do Abacuque no teclado ali, ela vai cantar 2 louvores da harpa cristã. 2 louvores. Logo após a Esmirna cantar, a irmã Andréia também vai cantar um louvor, tá? Em nome de Jesus Cristo. A paz do Senhor para os irmãos. Amém. Vamos orar ao Senhor. Enquanto nós estivermos orando, o Senhor vai visitar as pessoas que estão enfermas. Amém? E através da visita do Senhor, essas pessoas, Deus pode curar. Amém? Nosso Deus, nosso Pai, estamos diante de Ti nesta hora, Senhor. E aqui estamos te agradecendo por mais um dia, Senhor. E também essa oportunidade de estar mais uma vez no Teu santuário, para aqui te adorar, para estar aqui esse culto, Senhor, e aqui aprender a Tua palavra, Senhor. Ora nas Tuas mãos, a vida do nosso irmão Sebastião, meu Senhor, aonde ele está nesta hora aí, Senhor. Tu sabes, Senhor, que ele está sentindo nesta hora, mas Tu pode nesta hora, Senhor, simplesmente com o Teu toque, Senhor, fazer uma obra, Pai celestial, na vida do nosso irmão Sebastião. Abençoa sua esposa que ele está, a vida da Vitória, a vida da nossa irmã Ana Barbalho, meu Senhor, essa família, eu quero entregar nas Tuas mãos. Também o Wesley, meu Senhor, que ainda se encontra hospitalizado, meu Senhor, ali. Meu Deus, meu Pai, a última palavra sempre é a Tua, meu Senhor, e Tu pode também intervir, ó Pai, na vida do Teu servo agora, e operando maravilha, meu Senhor da glória, abençoa sua esposa, seus filhos, meu Senhor, seus familiares, eu quero entregar nas Tuas mãos, e os demais pastores também, ó Pai, a qual nesta noite
foi citado, meu Senhor. Eu quero nesta hora, meu Senhor, entregar nas tuas mãos essas vidas, meu Senhor, e repreender este mal, meu Senhor, que tem afligido, Pai, a saúde física, Pai, dos teus servos, meu Senhor. Expulsa este mal da nação, Senhor, expulsa esse mal deste mundo, meu Senhor da glória. Sara, meu Senhor da glória, porque cremos no teu poder, porque cremos, Pai, na tua intervenção, meu Senhor da glória. Portanto, Pai Celestial, abençoa cada pedido nesta noite, aquilo que teus servos estão esperando receber da tua parte, meu Senhor da glória, seja algo material, seja algo espiritual. Senhor, atenda aos teus servos e continua trabalhando neste lugar, Senhor da glória, louvor, a ministração da tua palavra. Seja esta noite, a Deus, com os lábios do teu servo e usa ele mais uma vez, poderosamente. Abençoa a vida do nosso pastor Angela. Somos gratos a Ti pela recuperação do teu servo. Pai, é a nossa oração nesta hora, no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Irmã Esmirna vai adorar a Deus neste momento, com 2 louvores da nossa harpa cristã. E assim nós prosseguimos dentro de alguns instantes na ministração da palavra de Deus. Glória a Deus. Paz do Senhor, igreja, amém? Amém. Vamos louvar o Senhor. Hino de número 304. Queremos Jesus. Essa é a nossa esperança, amém? Você crê que você verá o Senhor Jesus em breve? Ele está às portas. Aleluia. Desprezando toda dor, eu vou adorar. Ao Criador, sem me apontar. Fecha as mãos, pois não
Com Jesus o nosso porto é seguro. Aleluia. Vamos louvar o Senhor com o hino número 8. Nosso Jesus é o nosso amigo. Cristo Jesus é fiel amigo. Ele só, Ele só. E nas fraquezas está comigo. Ele só, Ele só. E nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro. Ele só, não há amigo mais forte, não há, nem mais humilde, mais querido, não há. Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Eu quero convidar os irmãos para nós colocarmos de pé, abrir as nossas Bíblias na segunda carta de Paulo
aos Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15. Eu quero convidar os irmãos para fazermos a leitura introdutória aqui esta noite, a partir do versículo 19. Capítulo 19, o capítulo 15, versículo 19, até o versículo de número 23. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Eu falei algo diferente aí, desculpa. Primeira de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, do versículo 19 até o versículo de número 23. O texto diz assim: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito a primícia dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vida. Amém? Ainda de pé como nós estamos, vamos mais uma vez orar nesta noite, pedindo ao Senhor que fale conosco através da sua palavra, que vai ser ministrada aos nossos corações a partir desse momento aqui, nessa noite. E que o Espírito Santo de Deus tenha liberdade de agir, de operar e de atuar em nossas vidas aqui neste lugar. Soberano Deus, Pai querido e eterno, é no nome de Jesus Cristo que nós estamos aqui nesta noite, mais uma vez na tua casa, na tua presença, Pai, para te louvar, para te adorar, para engrandecer e magnificar o teu nome. Muito obrigado, Jesus, pela vida dos teus filhos que se encontram aqui esta noite. Muito obrigado, Senhor, pela vida dos seus servos, que por meio dessa transmissão nos assiste nesta noite, estão ligados, acompanhando a tua palavra que vai ser ministrada nesta noite. Fala conosco, fala com cada um segundo a tua vontade. Quebra barreiras, desfaça obras contrárias, abra, Deus, o nosso entendimento, para que possamos entender, para que possamos compreender a tua vontade, a tua palavra, que será aqui neste lugar ministrado nesta noite. Pai, é no nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos por tudo. Amém. Eu quero, neste momento, os irmãos podem sentar, passar a palavra ao presbítero Gilbert. Ele vai estar ministrando esta noite o tema sugerido, e assim nós estamos ligadinhos, ouvindo e entendendo a voz de Deus. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Paz do Senhor para os nossos queridos irmãos que estão nos acompanhando através desta live. Que a mão de Deus também possa o visitá-lo nesta noite. Meus queridos, nós temos um tema sugerido, proposto, para nós meditarmos nesta noite, né? O tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro, dando sequência ao nosso estudo escatológico, como o pastor bem propôs, para nós estarmos assim, estudando, e não vejo momento mais propício para nós estarmos abordando esses assuntos, mediante a todo o contexto que nós temos vivido nos últimos dias, pois nós cremos que estamos vivendo sim os últimos instantes da igreja na face desta terra. Amém? Amém, irmãos? Amém. Então nós cremos que Jesus breve vem buscar a sua igreja. Então abra aí comigo a sua Bíblia, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, que diz: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo,
para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Repetimos, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Também vamos ler aqui, para complementar este versículo, Apocalipse 22, versículo 12 apenas, que diz: E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Então, baseando-nos mediante esses dois textos, nós vamos discorrer nesse tempo proposto sobre este assunto, o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. Tá? Então, Paulo escrevendo à igreja de Corinto, Paulo ele deixa bem claro que quando os eleitos, os salvos, estiverem frente a frente com Cristo, nós estaremos mediante a justiça do Todo-Poderoso, a glória do Todo-Poderoso, estaremos face a face, como nós acabamos de louvar aqui, do nosso Cristo, do nosso Mestre, e o céu não será, como muitos pensam, monótono. Teremos, e sim, muita coisa a ser realizada quando nós estivermos na glória com o nosso Senhor. Coloque para nós, Daniel, a nossa projeção. Tivemos 2 semanas, né, pastor? Para preparar e ficar bem preparado. Mas aprove Deus assim, nós estarmos mediante neste dia estudando esse tema. Então, nós temos e vamos falar sobre o tribunal de Cristo, os dois versículos para nós nos basearmos aqui. Pode passar aí, Daniel. Irmãos, eu acho que ficou bem pequeno, acho que os irmãos não vão conseguir ler. Mas se apagar a luz, talvez vai prejudicar a câmera aqui. Ei, irmão Domingos, o seu galardão vai ser grande. Vamos falar de galardão hoje. Então, o que será o tribunal de Cristo? Antemão, nós vemos na forma que a Bíblia vai sendo traduzida, e o termo do original, essa questão tribunal, quando nós vimos descrito, principalmente no nosso vocábulo, a palavra tribunal, envolve a questão de julgamento, não é assim? Envolve a questão de julgamento. Quando a questão, toda essa questão de contexto, tribunal, que envolve julgamento, há possibilidade de alguém ser condenado, concordam comigo? Amém? Só que nessa questão, o tribunal de Cristo não será uma questão que vai envolver julgamento para condenação. É simplesmente uma prestação de conta, um acerto que prestaremos com Cristo. Tá? Então, olha só, o tribunal de Cristo, será uma avaliação das obras dos salvos, que é chamado tribunal de Cristo. Neste tribunal, as obras dos crentes é que serão julgadas, não o próprio crente, tá? E aqui, erroneamente, algumas pessoas acreditam, quando Paulo está falando em 1 Coríntios, que haverá o detrimento de algumas pessoas, pois haverá uma perda. Aí talvez o sentido dessa palavra tribunal
é que alguém pode ser condenado e perder a salvação. Não tem nada a ver, não é esse o contexto que a Bíblia está dizendo no tribunal de Cristo. Isso tem que ficar muito bem entendido para nós, tá, irmãos? A questão é que não envolve salvação, tá? Mas sim a distribuição do galardão. Então o tribunal de Cristo não vai ser para julgamento, mas sim uma avaliação das obras dos salvos, tá bom? E aí será esta prestação de contas de todos os salvos, tanto dos nossos atos bons, como dos nossos maus, ou as nossas más atitudes que prestamos através do corpo. Será o momento de recompensa dos fiéis, esta prestação de conta perante Cristo, tá? Por isso também termos ser o tribunal de Cristo. É por isso que Paulo fala em 2 Coríntios 5, meus queridos, qualquer momento pode me interromper, dúvida, algum complemento, fiquem bem à vontade. Vamos só seguir aquela sugestão. Quem quiser falar, use o microfone para também os nossos irmãos aqui acompanhar. Amém? Então, olha só, o que Paulo estava dizendo em 2 Coríntios 5:10, que todos nós, quem que ele está dizendo? Salvos, vamos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, através do corpo, seja bem ou mal, tá? Então, o que Paulo está aplicando é exatamente o contexto do tribunal, ou desta avaliação e desta prestação de conta que teremos que estar prestando mediante Cristo, tá? E ali também usamos o mesmo versículo que estamos lendo. Passa adiante, Daniel. Quando será esse julgamento? Logo após o arrebatamento da igreja. Nós falamos aqui, o pastor falou aqui, não na última quarta, que tem umas 3 quarta-feiras, né, pastor? Sobre o arrebatamento da igreja. Então, nós vamos tentar seguir uma ordem cronológica dos fatos. É isso, pastor? Cada acontecimento escatológico depois do arrebatamento da igreja. Tá? Se nós formos seguir uma ordem cronológica do estudo de Apocalipse, o estudo de Apocalipse não aborda diretamente o tribunal de Cristo. Tá, irmãos? Nós passamos, os alunos da ETAD, e o livro passado foi exatamente Daniel e Apocalipse. Então, nós estamos seguindo uma ordem cronológica no nosso estudo dos fatos, dos acontecimentos que vão acontecer depois do arrebatamento da igreja. Então, quando será o tribunal de Cristo? Logo após o arrebatamento da igreja. Quando vai ser o arrebatamento da igreja? Quando, irmãos? Ninguém sabe. Eu espero, nós temos que esperar agora, a qualquer momento que Jesus venha buscar a sua igreja, como os irmãos de Tessalônica estavam aguardando a volta de Jesus naquele instante, naquele período de tempo, tá? Então, será logo após o arrebatamento da igreja. Diante, Daniel. Quem será julgado? Quem vai estar perante esse julgamento, ou diante esse tribunal de Cristo? A igreja. Quem compõe a igreja? Os salvos. Amém? Aqui há uma discussão teológica que muitos acreditam que a igreja aí não envolverá os salvos do Antigo Testamento. Mas a nossa linha assembleiana, a nossa linha arminiana, nós cremos que sim, porque Paulo vai escrever que nós não vamos anteceder, nós vivos, vamos anteceder os que dormem. Quem? Aqueles que morreram esperando a sua fé em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Isso foi estudado lá no arrebatamento. Então, quando Jesus voltar buscar na igreja os que dormem,
esvair-se todos, envolvendo até aqueles da antiga aliança, serão ressuscitados, ou ressuscitarão e estarão perante Cristo e nós. Capítulo 15, que o pastor fez a leitura aqui de 1 Coríntios. Seremos transformados, teremos o nosso corpo transformado, e todos nós nos encontraremos para estar perante Cristo. 1 Tessalonicenses 4, em diante, 10 adiante, nos diz Paulo que nós encontraremos com Ele nos ares. E o arrebatamento será para a igreja. Então, todos nós, os salvos, estaremos participando do tribunal de Cristo. Diante, Daniel. Então, temos aí o local, a data, entre aspas, o momento, logo após o arrebatamento, e quem será o condutor deste tribunal? O próprio Cristo. Está ali em João 5, 22, a qual o próprio Cristo nos diz, e também o Pai, a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Por isso que ele é chamado de o justo juiz. O Pai entregou a Cristo. Quando Jesus disse, estando ele na terra, que foi-me dado toda a autoridade, tanto na terra quanto no céu, nós estamos dizendo que toda a autoridade, tanto espiritual, como nós vemos um período que Cristo estava na terra, no seu ministério terreno, Deus Pai estabeleceu que todas as coisas reconciliasse em Cristo e Ele próprio julgaria todas as coisas. Então, quem será o juiz? Cristo. Ele é o juiz. É Ele quem estará julgando todos os salvos, todos os crentes que estarão perante Ele no grande tribunal. 2 Timóteo 4,8 é que está ali. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Então todos quantos estarão aguardando e amando a vinda do Senhor, comparecerá diante dele nesse dia, nesse tribunal. Amém? Estou dando uma acelerada aqui para nós chegarmos mais adiante e poder finalizar o nosso tema proposto, tá bom? Então, Cristo será o juiz, quem executará todo, a questão de julgamento perante as obras. Ficou bem claro isso, irmãos? As obras, não é as pessoas. Não será o Gilbert que vai comparecer para ser julgado. Por que isso? Porque o próprio julgamento da pessoa, de mim, do pastor Geraldo, da irmã Ismina, também do Tiago Castellani, vai ser no arrebatamento. Se estou sendo eu justo, se estou eu amando a vinda de Cristo, eu vou ser julgado no período que a igreja for arrebatada. Se eu não estiver condizente, se eu não estiver nos conformes para ser arrebatado, eu vou subir? De forma alguma. Ficarei na terra. E assim Deus estará julgando as pessoas no momento do arrebatamento. E as obras lá no céu, quando nós estivermos frente a frente com Cristo, quando nós estivermos com Ele na glória. Aí alguns, até uma questão teológica, alguns comentaristas, e respeitando a linha doutrinária, e acham e pensam que esse julgamento não será no céu, será nos ares. E depois eu faço o comentário por quê. O senhor quer falar uma coisa, pastor? Então, mais adiante aí, sim? A coroa da justiça aí está fazendo alusão ao guarda? Sim.
chegar na parte do galardão, tá? Se eu não responder, você pergunta novamente a sua pergunta. Então, Cristo será o nosso juiz. Adiante. Como vai funcionar o julgamento? Mas antes de eu entrar aí, uma coisa que é interessante mencionar, que a questão que envolve o julgamento, né, como nós já dissemos, não vai envolver a pessoa, mas sim as obras das pessoas, que nós fazemos confusão. Muitas das vezes as pessoas fazem por não saber ou por não interpretar bem o contexto e o texto, e as pessoas, como estava falando da questão de ser esse no ar ou no céu, a Bíblia, ela própria se interpreta. É a nossa linha de raciocínio teológica. Nós temos muito argumento, vários textos bíblicos para nos respaldar com respeito a isso. A igreja vai estar sendo tirada da terra no arrebatamento, vai ser levada até o noivo, Cristo. Qual seria o motivo desse julgamento ser no ar? Alguns dizem por causa do detrimento, da perda do galardão que vai haver, pois alguns julgam que vai haver tristeza, algum ressentimento. Não vai haver ressentimento, porque nós já não estaremos nesse corpo, tá? Falamos isso mais um pouco adiante. O que eu ia fazer menção é que, quando nós estarmos perante Cristo, serão as nossas obras em julgamento, como o escritor aos Hebreus disse, que todas as coisas estão nuas e patentes diante dele. Então, não será a minha pessoa, mas as minhas obras, porque ele vê tudo, ele conhece tudo, e tem um porquê disso, de as nossas obras serem julgadas, as nossas atitudes serem julgadas, colocado como nesse telão. Agora nós temos a liberdade de poder conjecturar, vocês me dão a liberdade, né? Nós não temos, é claro que na nossa humilde, na nossa infinita, na nossa limitadamente, nós não vamos conseguir precisar como vai ser 100%, porque nós não estaremos no corpo desta carne, nós estaremos transformados, nós estaremos em um corpo de glória, como o texto que o pastor leu, nós seremos como Cristo, teremos o corpo semelhante ao de Cristo, estaremos igual a Cristo. Amém, irmãos? Amém. Estaremos igual a Cristo. As perguntas, não, nós seremos participantes da glória de Deus. Pedro, escrevendo a sua segunda carta, se não me falha a memória, capítulo 4, ele disse que nós somos participantes da glória divina, e esta é a participação que nós teremos. Ele é a primícia dos que dormem. Nós seremos ressuscitados e receberemos um corpo glorificado, um corpo semelhante ao de Cristo. Então, por isso, a necessidade dessas obras, as nossas atitudes, elas serem julgadas quando nós adentrarmos o céu, a glória de Deus, tá bom? Então, olha só, agora nós vamos lá para 1 Coríntios capítulo 3, para nós decorrermos como será o julgamento. Aí vamos ler versículo 11 até o versículo 15. Amém? Porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta,
e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. 15. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Hein? Então, Paulo, escrevendo aos Coríntios, a sua primeira carta, ele decorreu sobre essa forma de edificação, a qual ele diz que a base, o alicerce, já foi posto, é Cristo. E não existe outro fundamento semelhante a esse. E agora, a forma que cada um vai construir em cima desse alicerce. Aí está o propósito do galardão. Eu acredito que não tem nenhuma dúvida dos irmãos aqui presentes, que estão ouvindo, a respeito do galardão, na questão desse tribunal de Cristo, como nós estamos falando aqui, e que envolve a salvação. Porque não vai, como nós já bem aqui explicamos, questionar, ou esse tribunal não será para todos, apenas para a igreja. Então, por isso que não envolve salvação. Amém? E bem nós sabemos que para ser salvo nós não praticamos obras. Amém? As obras são decorrência da salvação. Fala o vídeo. Se você tivesse chegado um pouquinho mais cedo, você tinha pegado essa parte. Brincadeira, tá o vídeo. Eu sei que eu tenho essa liberdade de brincar com você. Sim, como nós falamos aqui no início, como no arrebatamento não vai ser o arrebatamento só para a igreja, o arrebatamento vai contemplar os salvos que esperavam pela fé o Messias, o Salvador, e eles ressuscitarão junto com a igreja. Amém? Então eles também estarão participando desse momento. Aí, irmãos, entra o que eu estaria falando. Para sermos salvos, não é fé? Efésios 2, versículo 8, Paulo nos fala que é dom de Deus, não é pelas obras para que ninguém se glorie. E isso vem de Deus. O que vem de Deus? A fé. Ela é morta. A fé sem obra, ela é morta. Então, os salvos, todos os salvos, não praticam obras para ser, não são salvos através das obras, mas são as obras decorrentes da salvação. Uma coisa não está independente da outra, mas sim interligada. Todos os salvos praticam boas obras. Aí eu posso abrir um parêntese, e acho que eu até comentei isso aqui na escola dominical domingo, né? Mas e se a pessoa não pratica as boas obras? Não dá testemunho? Podemos afirmar que é salvo? A Bíblia nos diz que nós reconhecemos a árvore pelos seus. Então o fruto dos salvos é as boas obras. É andar prosseguindo na atitude como o Senhor Jesus nos ensinou. Fala o vídeo. Vai ter obra que vai ser queimada, não vai dar em nada. Nós vamos chegar lá. Segura só um pouquinho aí. Então, como é a questão dessa edificação que Paulo está escrevendo em 1 Coríntios capítulo 13? Aí ele vai dizer: se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, fino, palha, a obra de cada um se manifestará na verdade. A minha Bíblia diz: o
o dia a declarará, o dia na minha Bíblia está D maiúsculo. E isso fazendo menção, referência ao tribunal de Cristo. O dia, que dia é esse? Um dia exclusivo, um dia já predeterminado por Deus na sua presciência, na sua onisciência, de que todos os salvos estarão perante Ele para prestar conta das nossas atitudes, das nossas obras. Aí entra a questão, eu até coloquei ali a questão, não quero dizer que é aquilo ali, mas é um comentário do que possa ser, o que a Bíblia, quando muitas das vezes faz menção de ouro, de pedras, né, preciosas. Olha só, o ouro pode trazer um significado de coisas divinas. A prata, que são metais, né, como nós vemos a prata, envolvendo a questão da reconciliação. Aí aqui não somente com Cristo, mas também com o próximo. Como Jesus diz, para nós amarmos uns aos outros. Pedras preciosas, como sendo obras impelidas pelo Espírito Santo de Deus, trazendo esse significado. E o que seria as obras que simbolizam a madeira, o feno, a palha? Nós sabemos que perante o fogo são combustíveis para o fogo, não é isso? Todos esses materiais perante o fogo se consomem rapidamente, que aí no caso é a madeira, o feno, a palha, que Paulo está usando para exatamente simbolizar o que seriam essas obras. Aí a madeira pode simbolizar obras humanas, o feno, trabalho por costume, a palha, obras instáveis e fracas. Aí aplicando isso para todo o contexto cristão do que nós estamos falando, o que Paulo está dizendo é que já foi posto o fundamento, que é Cristo. Agora, a edificação, nós temos as nossas atitudes, as nossas vidas, ela tem que ser pautada na edificação, usando quais são os materiais necessários para que esse edifício ele venha ficar de pé, não somente nessa vida. Se nós esperarmos por Cristo só nessa vida, nós somos mais miseráveis homens, não é assim que o pastor leu? É lá naquele dia. Como vamos estar de pé naquele dia, perante esse julgamento? Sim, pastor. O Gilbert, é muito interessante em nós estarmos bem atentos. Nós estamos falando aqui do julgamento das obras, Pega o microfone. julgamento daquilo que nós fazemos enquanto cristão, enquanto salvos em Jesus Cristo aqui na terra. E como o apóstolo Paulo apresenta ali, nós vemos que nós temos hoje, como servos, como igreja que somos, a oportunidade de frutificar no reino de Deus, na obra de Deus. Agora, o meu fruto, às vezes, ele pode ser aqui aparente, tá? O meu fruto, as pessoas podem olhar e me aplaudir, mas o Senhor conhece de fato o meu coração. O Senhor conhece de fato qual é a minha motivação. E aí, nesse dia, no dia do julgamento das obras, de fato eles vão ser colocados para serem julgados, tá? Então que esta noite de ensino para nós aqui seja para que cada um de nós possamos ter, né, uma advertência para que façamos, para que trabalhamos, para que frutificamos no reino de Deus, mas que as nossas obras naquele dia, seja ouro, seja prata, seja pedra preciosa,
não sejam consumidas, porque o Deus a qual nós servimos, Ele conhece as nossas obras. E aí, entramos exatamente no que é o servir a Jesus, no que é evangelho. Muitos estão achando que é religião, mas não é religião, é um estilo de vida, é como eu escolhi viver para o Senhor, aplicando o que é o meu viver. Aí é exatamente pegando essa analogia do que essa metáfora Paulo usou da construção, pegando Cristo como a base desta edificação, aí nós vamos aplicar tudo isso para a nossa vida, para o nosso cotidiano. Como eu tenho servido a Cristo rotineiramente? Será que o vir à igreja, com um estudo bíblico, um culto de domingo, é só por vir? Como nós ouvimos muito, né? As irmãs para vir para fazer um desfile, os irmãos para mostrar que estava bem apresentável? Não! As nossas atitudes perante Cristo vai estar sendo exposta. E aí, qual vai ser, né, a nossa atitude? Qual tem sido a nossa obra? A intenção, como o pastor disse, quem bem conhece é Cristo. E é Ele que sonda, esquadrinha todo o nosso entendimento. E lá não terá espaço algum para dizer, foi por isso, foi por aquilo. Não, todas as coisas estarão nuas e patentes diante dos olhos de Cristo. É por isso que, ainda mais hoje, como nós vemos hoje, como o gospel está em alta, né? Como as pessoas se nomeiam cristãs e crentes numa facilidade, mas infelizmente, até perante nós humanos, quando nós vamos passar o crivo da palavra de Deus, o prumo da palavra de Deus, fica algumas coisas tortas, né? E ainda mais naquele dia, quando o fogo da justiça de Deus estará aceso, a fornalha. Imagina aquela que Sadraque, Mesaque e Abednego foi jogado, aqueles que aproximaram morreram, mas aqui não será esse fogo natural, será a própria justiça de Deus, o próprio Cristo. Ele é a própria justiça. A Bíblia nos diz que Ele não foi dado toda a autoridade para Ele, o versículo que nós lemos. Ele será o juiz, e Ele que detém, ou mais, é Ele quem criou a própria justiça. Então, a própria justiça de Deus, o próprio Cristo estará posicionado, e a sua justiça, quando as nossas obras se apresentar diante dele, olha só, o que é perecível, imediatamente diante da justiça de Cristo será consumido. Como a palha seca, ela pega fogo, ela consome rapidamente. Assim será neste dia. Agora, as obras que são impelidas pelo Espírito de Deus, impulsionadas pelo Espírito de Deus, nós podemos ver, como Paulo comentou, sendo semelhante a pedras preciosas, não para que ninguém se glorie, mas quando andamos no Espírito, ou quando vivemos no Espírito, nós também andamos no Espírito, e o Espírito de Deus nos conduz, nos orienta a fazermos a sua vontade, e isso proporciona também frutos. Esses frutos glorificam a Deus primeiramente, que são as pedras preciosas, e esses frutos permanecerão para sempre. Esses frutos permanecerão para sempre, porque não foi para a glória do Gilbert, não foi para a glória do pastor, mas foi para a glória de Cristo. É aí que o que João Batista comentou. Importa que ele cresça
e eu diminua. Quando há esse sentimento, o Espírito de Deus orienta, Ele capacita, Ele adorna a igreja com os dons espirituais, para que esse tipo de construção seja erguida na vida de cada um, na minha vida em particular e coletiva na vida da igreja, pois o intuito do Espírito de Deus é que nós pratiquemos e exerçamos esse tipo de atitude, que venha durar para sempre. Mas infelizmente, como nós estamos nessa natureza pecaminosa, nós estamos sujeitos aos erros, nós estamos sujeitos a cair, nós estamos sujeitos à vaidade, como nós vemos hoje os pregadores gospel, as estrelas gospel, não é assim? Os cultos de entretenimento que nós temos, aonde infelizmente não vemos a manifestação do Espírito, mas nós vemos as estrelas gospel, aonde nós vemos o show gospel. Não estou julgando ninguém, irmãos, mas infelizmente vemos que muitas das coisas que vemos hoje são edificações humanas. É palha, é feno, vai ser consumido. Só um minuto, pastor Edelcio quer falar. Fala, Edelcio. Meus irmãos, eu queria fazer só um comentário assim, a respeito dessas obras de madeira, feno e palha, a gente tem um pouco de senso de justiça, né? E às vezes a gente gostaria de que acontecesse já de uma vez. Não sei como será no céu, quem de nós aqui sabe como será no julgamento de Cristo. Igual você já falou aí, que lá não terá sofrimento, mas tem um sentimento que eu penso que terá sim, será vergonha. Eu penso que tem muitas pessoas que serão envergonhadas sim, lá no tribunal de Cristo. As pessoas pensam que fazem uma grande obra para Jesus, e quando a sua obra for provada lá, ela vai ver, né? Será revelado, às vezes até ela não saberá, mas o Espírito a testificará que a obra dela não foi algo que foi aceito por Deus, foi provado, né? Foi reprovado, porque se for queimado é porque será reprovada, né? Essa obra. Então eu penso que muitas pessoas terão vergonha, é lógico, não sofrerá, não terá nenhum tipo de sofrimento, mas vergonha, eu penso que sim, que eu terei ou receberei, né? Verei a justiça sendo feita, né? A justiça de Deus, porque, como você já falou aí, nós sabemos que Deus, Ele vê tudo, Deus prova as obras de cada um, porque Deus, Ele sabe, Ele sonda os corações. Deixa eu ir por ordem aqui, o irmão Domício levantou a mão depois do Edelcio. Fala, irmão Domício. Eu tenho primeiro. Eu ia falar o seguinte: cada um tem uma linha de raciocínio, né? Às vezes o meu raciocínio contradiz. Meu raciocínio contradiz a de Deus. Porque de acordo com o versículo Pedra Branca, receberá um novo nome. Só quem recebe que sabe que nome que ele recebeu. Então Deus não é esse Deus que vai envergonhar o seu servo lá, na minha visão. Só eu penso, agora é pensamento meu, que eu não vou saber qual o galardão do pastor geral, nem do Gilbert, nem do Elias. Eu não vou saber que galardão que eu recebi. O meu ninguém vai saber. Só eu sei, para que não haja justamente esse pensamento negativo lá na glória, lá a paz, a união, nem inveja, nem vergonha. Essa é a minha palavra. Deixa
nós vamos chegar até lá, eu vou conseguir, querendo Deus ou não, finalizar a respeito da perca e do detrimento. Senhor Vítor. Só dentro desse contexto, o ladrão na cruz, a gente imaginar, ele não tinha obra nenhuma. É isso que eu quero falar aqui. Deixa o pastor finalizar falar aqui, nós vamos entrar nesse assunto. Eu nem vou falar o que eu ia falar, porque eu ia abrir aqui uma outra discussão. Mas, deixa eu falar em cima do que o Adelso disse, o irmão Domingos Pires. É o seguinte: o que nós temos que entender é que nesse momento que nós estamos aqui, mediante a palavra, estudando e dando as nossas opiniões, nós estamos falando aqui com um sentimento humano. Tá? Naquele dia, nós estaremos envolvidos por uma grande alegria, que é a alegria da salvação. Amém? Não vai ter esse tipo de sentimento de vergonha, de dor, não. Nós, meus queridos, só de estarmos gozando da vida eterna com Cristo é o maior valor. Nós estaremos no estado perfeito, irmãos. Tá? É como nós falamos, não temos como mensurar isso, porque nós estamos nessa limitação da nossa carne e do nosso entendimento. Tá? Nós estaremos vivendo no estado perfeito. Vamos por parte. Quando falamos aí sobre todos os materiais, né, sobre as obras, quando Paulo fala, o versículo 15, se a obra de alguém se queimar, sofrerá de detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. É uma alusão, a Bíblia Pentecostal faz aqui esse comentário, é como que uma casa em chamas. Eu escapei da minha casa em chamas apenas com a roupa do corpo, apenas com a minha vida. Eu fui salvo, como nós dissemos no nosso ditado popular, por um triz. Como salvo como pelo fogo. Naquele dia, como o Ovídio fez ali o comentário, o ladrão da cruz não teve tempo de praticar obra alguma, pois ele estava no momento de, beirando a morte, mas reconheceu a Cristo como Salvador. Ele foi salvo por um triz. Um outro exemplo, aconteceu comigo uma vez, eu estava na casa da minha sogra, teve um duplo homicídio atrás, ali próximo à minha casa na época. E um jovem que foi assassinar um acabou tomando tiro e morreu. Na verdade, quando nós chegamos, eu e meu cunhado, ele estava agonizando no chão. E ainda meu cunhado chegou primeiro, pregou para ele, na verdade não pregou, perguntou se ele queria se arrepender e entregar a vida para Jesus. Ele se manifestou naquela hora, ele ainda teve umas horas de vida, ele morreu no outro dia no hospital, que nós ficamos sabendo. Ele foi, julgamos que foi salvo por aceitar a Cristo, mas salvo como pelo fogo, por um triz. Não teve oportunidade de manifestar obra alguma. Mas aqui o contexto que nós estamos aplicando é para as nossas atitudes, as nossas obras, quando elas são realizadas com o sentimento de que eu posso. Eu sou alguém, eu faço, nossa, olha como eu prego bem, olha como eu falo, olha como eu canto bem. A nossa intenção de realizar alguma coisa para Deus, quando há simplesmente o sentimento humano, e não somente a vontade de glorificar a Deus, isso que são as obras comparadas a feno, palha e madeira, que perante Cristo naquele dia será julgada, e isso será consumido, a intenção do coração de cada um. Agora, o porquê, quando Paulo diz a questão do detrimento, é exatamente ele julgando as nossas intenções, o que passou no nosso coração, a intenção de fazer. E aí
se foi consumido pelo fogo, se sofreu esse detrimento, não vai receber galardão, também não vai haver o sentimento de perda. Como o nosso irmão Edelcio fez o comentário, eu também não acredito que teremos lá esse sentimento, Edelcio, sabe por quê? Porque vergonha muitas das vezes traz o sentimento de inferioridade. E lá no céu não teremos esses sentimentos, porque nós estaremos com o corpo glorificado, estaremos na perfeição com Cristo. Aí é onde que entra, que eu disse para vocês, a questão da disputa e discussão teológica, de muitos acreditar que esse julgamento não será no céu, será nos ares, por causa de sim alguém pensar que vai sofrer esse detrimento e haver esse tipo de sentimento de perca, de vergonha, de tristeza, por causa do detrimento de não receber galardão. Mas aqui eu quero adentrar o porquê, o que é exatamente o galardão. Posso ir adiante? Oi? Esse Paulo está colocando aí, são exemplos também que ele usou, né? Porque a gente Jesus vai estar lá, vai ter uma fornalha. Claro. É uma metáfora. Ele está usando uma metáfora para que nós venhamos ter o entendimento do que será. Claro, porque ninguém tem visão do que irá acontecer no céu, do que vai acontecer plenamente lá na glória. Quem levantou a mão aí? Fala. Samuel, o interessante de interpretar o Cristo nos escritos originais é porque, na verdade, a obra em si não será julgada, será a intenção da realização das obras. Porque, aparentemente, haverão obras aos olhos humanos, tem pessoas que fizeram obras que não é novo. Mas na intenção, por detrás de tudo, o coração, só a Deus conhece, aquela pessoa não fez para Deus, ela fez para si. A autoproclamação, a glória de si mesmo. Então, o que será julgado por fim será a intenção por realizar as obras. O porquê que tal pessoa fez, ou para quem tal pessoa fez. Né? Porque muitas pessoas acham que será o volume, a intensidade, e outros acham que, por estar em uma posição humana que aparentemente não tem valor, esse galardão não terá valor. Porém, o próprio Jesus disse isso para os filhos de Zebedeu e para a mulher de Zebedeu. Aquele no meu reino que quiser ser maior, que tiver a intenção de ser maior, será o menor. Aquele, pois, que for como essa criança, ou que for menor, será o maior. Então, é o que nós fazemos com aquilo que Deus colocou nas nossas mãos, com a intenção de glorificá-lo, e para quem fazemos. Se é para o marido, se é para a esposa, ou se é para o pastor, ou se é para o ministério, ou se é para Deus. Então, a intenção é que será julgada nesse caso. Amém. Eu ia adentrar, mas não vou por causa do nosso tempo. Deixa eu te propor uma coisa aqui. Sim. Não tente falar sobre... Sim, as bodas do Cordeiro. Deixa as bodas. Sim, por causa da hora já foi. Então, dentro do comentário, os comentários tecidos pelos nossos irmãos, o presbítero Samuel disse, eu iria fazer o comentário a respeito de Mateus 25, o que Jesus está falando no versículo 14 em diante, sobre a parábola dos talentos, dos 10 talentos. Jesus, se comparando aqui ao Senhor, que distribuiu os seus bens, não é assim que nos diz a parábola? E entregou aos seus servos. A um ele entregou 5 talentos, a outro ele entregou 2 talentos, e a outro 1 talento. Então, nós vemos o retrato desta parábola, aqui Jesus pegando exatamente
Então, nós vemos exatamente como foi a distribuição e o que aconteceu com aquele que recebeu apenas um talento, tá? Nós vamos entrar nesses pormenores, mas deixa eu adiantar aqui o que será realmente o galardão. Passa aí para mim, o Daniel. Deixa eu Thiago de novo. O que será o galardão? Olha só, o galardão vem da palavra grega mistos, que quer dizer transmitir a ideia de remuneração pelo trabalho feito, ou aquilo que alguém ganhou por meio de suas ações, as suas atitudes, as suas obras, tá? Então, assim, o galardão se refere às realizações na nossa vida espiritual depois da salvação. Por quê? É depois que eu aceitei, depois que nós aceitamos a base, o alicerce que é Cristo, não é isso que Paulo disse? Agora nós vamos começar a essa edificação, e será uma edificação espiritual para com Deus, para com a igreja e para com a comunidade que vivemos. Aí se dá o nosso desenvolvimento espiritual. O propósito do galardão, olha só, o propósito de todo o tribunal de Cristo é exatamente a avaliação do serviço prestado para o nosso mestre, as nossas atitudes, como a intenção de fazê-las para o Senhor ou para engrandecimento nosso mesmo. E o propósito do galardão é o quê? É preparar a igreja, a noiva do Cordeiro, para ela o quê? Governar e reinar com o Senhor. Então qual é o propósito do galardão? Para que eu vou ser galardoado? E uma das coisas que envolve o galardão, Champlin, no seu comentário bíblico, eu achei muito interessante o comentário de Champlin com respeito ao galardão, que o galardão ele envolve uma questão não somente, como muitos acham, de um bem material. O galardão não será um bem material. O que a irmã Andréia disse com respeito à coroa, né? A Bíblia faz menção de 4 coroas. Coroa da justiça, coroa da glória, coroa da vida, e esqueci a quarta. Mas o seguinte, o galardão está relacionado à nossa glorificação, ao sermos semelhante a Cristo. Assim como Ele é, nós não receberemos um corpo transformado, ressurreto, semelhante ao de Cristo. E o galardão, assim como nós servimos a Cristo aqui na terra, fielmente, abrindo mão de tudo aqui na terra, a serviço do reino de Cristo, nós seremos recompensados na glória. E aqui é como se fosse a preparação da igreja, não é isso? Aonde a igreja vai estar reunida para nós estarmos, logo após o arrebatamento, perante Cristo, no seu tribunal, neste julgamento, acontecendo na terra a grande tribulação, no período de 7 anos, nós, na glória, estaremos ceando com Cristo na boda do Cordeiro, e quando estiver finalizando a grande tribulação, nós, juntamente com Cristo, viremos para salvar a Israel, que clamará pelo Messias, e Cristo, naquele momento, Mateus 25, estará fazendo a separação das ovelhas e dos bodes, mas daqueles que ficaram na terra, e Cristo estará instaurando o milênio. Então a preparação da igreja, daqueles que estarão reinando com Cristo no milênio, se dará no momento da entrega dos galardão. É aí que, se eu fui semelhante àquele servo
estaremos juntamente recebendo de Cristo uma posição. E agora aquele que não tiver talento? E aquele que não tiver galardão? Não vai servir para nada? Não vai deixar, não vai fazer nada? Isso está mediante a vontade de Deus. Estaremos reinando com Ele, estaremos com Ele na glória, estaremos com o Senhor junto no seu reino milenial. E aí, abrindo parênteses, não haverá espaço para esse tipo de sentimento, né? Eu fiquei por baixo ou fiquei por último, tá, irmãos? Esse sentimento não haverá. Sim, irmã André? Porque agora eu fiquei na dúvida. Antes eu tinha concordado com Deus que não haveria vergonha, né? Não vai ter. Só que quando você cita os 10 talentos, aqui não só tem a vergonha, como tem uma condenação do céu, né? Aí eu já fiquei meio assim, pelo final, a obra dele acabou que levou para as trevas dos inimigos. Aí, quando nós vemos Mateus 25, a parábola dos talentos, ela vai nos levar à questão da distribuição dos dons, né, dos talentos, e ela faz essa aplicação, como nós vemos, à salvação. O que nós vemos, o que nós estamos retratando, que para a salvação não envolve obras, ações, mas sim a nossa fé. Então, quando nós vemos esta aplicação, o próprio Senhor Jesus nos deixando, né, com respeito à parábola que nós vemos, a respeito de lançar o servo inútil, né, o fiel, aonde há choro, é exatamente com respeito à salvação, a perca da sua salvação. Alguém levantou a mão aqui? Não, né? Então, quando, só um minutinho o vídeo, nós vemos esse texto, nessa parte, vemos envolvido a respeito da salvação, André, tá? Com respeito, nós vemos que a obra não encaixa dentro desse aspecto. Sim, mas se o senhor for jogar aí lá no versículo que Paulo falou, Pedro, pessoal da ciência, faltava mais um. Lá tinha 6 itens, faltava um para 7, para esse cara do talento que levou. Então, exatamente. Por isso que a lei todos, certamente todos também ficaram. E o texto aí, o texto é jogado em cima lá. Isso foi... Ele é entendido. Entendido? Quando o senhor pôs a máscara, não deu para entender. Faltou o item lá, o sétimo item. Então, para esse cara que enterrou também. É só isso. Sim, quem? Esmirna, vai lá, Esmirna. Não, eu só queria falar que essa parábola que você citou, ela não está relacionada diretamente aos zeladores. Foi só um exemplo que você deu, mas a tradução, na verdade, não é sobre os zeladores, né? É porque Jesus, no Mateus 25, Jesus está falando sobre os acontecimentos escatológicos, né, que virão. Ele está falando sobre as 10 virgens, né, no caso a parábola das 10 virgens, e aí Jesus vai fazer uma aplicação como essa dos talentos, tá? E depois nós vemos aí ele falando a respeito do sermão profético e o castigo eterno, mais adiante que lá, versículo 31 em diante. Então Jesus já está nos dando um apanhado escatológico através dessas parábolas. Então tem um relacionamento lá das 10 virgens com o preparo de cada um antes do arrebatamento, é assim que a aplicação da parábola diz. Aí Jesus faz essa aplicação a respeito dos talentos e mais adiante com respeito sobre o fim de todas as coisas. Tá? É sobre o galardão ou não? Os talentos faz menção, como nós vemos, a respeito do galardão. Assim como Cristo, a nossa vida, a nossa entrega a Cristo, nosso serviço a Cristo, os talentos é como um dom, é algo que o Senhor nos entrega para nós estarmos executando a serviço do reino. Entenderam? Ficou confuso? Ô Gil, Oi. Aquelas pessoas que já recebem o galardão de antecedência aqui na terra,
Não, galardão será entregue no tribunal de Cristo. Aí não é galardão. Aí é falha, é fino. Eu tenho esse pensamento, né? Eu posso estar errado, eu divergi de muita ideia de alguns irmãos aqui por causa disso. Existem pessoas, obreiros na obra de Deus, que eles já recebem a sua recompensa aqui na terra, eles sugam, eles exploram as suas ovelhas, né? Essas pessoas podem ser salvos, mas é uma opinião minha, viu, irmãos? Não é bíblico. Mas eu penso que essas pessoas pensam que chegarão lá no céu e talvez receberão até glórias, mas elas serão envergonhadas. É lógico que o julgamento será de uma vez só, não será individual. Vem fulano de tal, vem ciclano. Não, é um julgamento de uma vez só. Todos serão julgados no mesmo instante, né? Mas eu penso que, de certa forma, igual o pastor falou, eu concordo com o pastor, eu não vou estar lá para olhar a vida de ninguém, mas eu penso que a pessoa ela sentirá um certo sentimento de que ela chega lá é uma coisa, mas na verdade vai ser a outra, porque Deus ele é juiz, ele é justo, é juiz justo. Deixa eu só finalizar aqui, o tempo já acabou. Nós vamos continuar na quarta-feira. Fala ao vídeo, só para me terminar aqui. Com respeito ao galardão aí, eu acredito que esse galardão vai ser patentes, porque, na verdade, o serviço da igreja não é no céu. O serviço da igreja vai ser na terra. A igreja vai reinar na terra. Então, eu acredito que vai ser patentes. Quem tem ouro tem uma patente, quem tem... Por isso que eu quero terminar concluindo aqui com esse versículo, ó. Apocalipse 5, versículo 9 e 10. E cantava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, e língua, e povo, e nação, e para o nosso Deus o fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre aonde? A terra. É exatamente o que você disse, sobre esse ofício que nós teremos no reino milenial. É por isso que o galardão vai nos equipar, vai nos preparar no céu para reinarmos na terra. Sim, presbítero Samuel. Só com relação à ideia do Deus. Na verdade, é por isso que é bom ressaltar que são as intenções que serão colocadas à prova. E quando se trata de intenção, se trata de uma verdade que é subjetiva, ou seja, está intrínseco. Eu estou fazendo, aparentemente, a minha intenção é boa, mas está lá no meu coração, se é ou não. E quando se trata do meu coração, a Bíblia fala que só Deus conhece. E ao fato de eu fazer para a minha glória, Deus também não me deixará enganado. Ou seja, quando quando essa pessoa for salva, o próprio Deus esclarecerá todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele em que devemos tratar. Então o próprio Deus não deixará essa pessoa enganada. O Senhor, no coração dela, ela sabe o que ela está fazendo para Deus. Então chegando lá, ela vai se contentar em ser salva. Por quê? Porque eu não fiz para Deus, mas graças a Deus que estou salvo. Graças a Deus que está salvo. E com relação à parábola dos talentos, está muito mais voltada à ideia de que o que eu fiz com aquilo que Deus me deu para eu poder receber o galardão, né? E as obras não salvam, mas as obras dizem quem é salvo, né? Exatamente. Eu não faço obras para ser salvo, mas eu as faço porque eu sou salvo. É mais essa ideia que completa a ideia da parábola dos talentos. É isso aí que eu ia dizer, usando esse versículo para me finalizar e para vocês não saírem com dúvida. O talento representa o quê? O talento ele representa as nossas aptidões, tempo, recursos, oportunidades
oportunidades para fazermos a obra de Deus, que vai referir diretamente nas nossas atitudes, na intenção do que fazemos para Deus, que será julgado no tribunal de Cristo. Amém? Eu sei que tinha muita gente querendo falar, mas infelizmente o nosso tempo se foi, tá? Que Deus em Cristo os abençoe, a igreja, os nossos irmãos que estão nos ouvindo. Se Deus assim nos permitir, teremos outra oportunidade para concluir e falar sobre as bodas do Cordeiro. Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, amém? Amém? Alguém está saindo com dúvida? Aí vamos falar todo mundo. Isso, na próxima quarta, continuamos e vamos falar sobre as bodas do Cordeiro. Daniel, deixa esse último texto na tela para mim, por favor. Só para mim fechar aqui, porque nós já estamos encerrando. O último texto que estava na tela. O último texto que estava na tela. Não é não? Antes. Isso. Diante de tudo que nós ouvimos aqui, vamos tentar simplificar. Eu gosto muito de simplificar a pregação, porque as pessoas entendem com mais facilidade, né? Não, você não complicou não. Porque eu gosto sempre de fechar com a simplicidade. Preste bem atenção. Nós recebemos uma grande oportunidade de Deus através da salvação. Fomos chamados por Ele, não é verdade? Recebemos o direito de ser chamado filho de Deus. Hoje eu faço parte desse corpo tão glorioso chamado igreja. Ok? Tenho a oportunidade de frutificar no reino, sabendo que Deus, como o presbítero Samuel vai dizer, conhece as intenções do coração. Deus sabe por que eu vim aqui hoje. Deus sabe qual foi a minha intenção de vir aqui hoje. Tá? Deus conhece o meu coração. Deus conhece o seu coração. Deus sabe porque o Betinho, né? Os íntimos o chamam assim. Por que o Betinho veio hoje trabalhar na porta? Puxa vida, eu vim porque eu amo fazer o que eu faço. Eu vim porque eu tenho prazer de fazer o que eu faço. Não é assim, Betinho? Ou poderia ser assim: puxa vida, eu só vou porque eu fui escalado para ir. Deus conhece as nossas intenções. É isso que vai ser julgado naquele dia. É isso que vai ser julgado naquele dia. Como foi muito bem explanado pelo presbítero Gilbert. Não é as pessoas, mas as nossas obras, as nossas intenções. Como eu fiz? Quais foram as minhas motivações? Aí, por que eu pedi para deixar esse texto? Porque eu achei muito interessante desse texto em vermelho, quando o Gilbert falou que o propósito dessa avaliação dos crentes é recompensar o serviço fiel e preparar a igreja, a noiva de Cristo, para governar e reinar com o Senhor no reino milenar. Então preste bem atenção. Hoje nós estamos conseguindo, através do corpo, através do nosso serviço, nos preparar para que no reino milenar de Cristo, nós vamos chegar lá nos nossos estudos escatológicos, termos o privilégio de servir o Senhor, servir ao Senhor naquele dia, ou no reino milenar de Cristo. O julgamento das obras, como já foi dito aqui, e aí eu disse que gosto de falar com mais simplicidade, que as pessoas entendem mais fáceis, né? No julgamento das obras nós vamos simplesmente receber de Deus a nossa recompensa. Qual a posição que nós vamos estar naquele exército que vai operar ao lado do Senhor no reino milenar? Tá? Nós vamos estar ao lado de Cristo. Hoje eu faço uma pergunta para a igreja aqui. Desculpa que o tempo está passando um pouquinho, mas a gente tem que fechar, né? Hoje, no céu, os exércitos do céu, existe ou não existe uma hierarquia nos exércitos celestiais de hoje? Sim ou não? Sim. E no reino milenar? Haverá ou não? E onde será qualificada essa hierarquia? É justamente nas bodas do Cordeiro. A diferença está onde eu vou operar lá no reino milenar. É como eu faço as obras hoje, nesse corpo.
tá? Que muito breve vai ser glorificado. Amém, irmão? Os irmãos entenderam? Amém? Eu só queria falar isso para que a gente entendesse que o nosso trabalho aqui, tudo que nós praticamos aqui através do corpo, para o reino de Cristo, para a obra de Cristo, a Bíblia diz que terá uma recompensa. E quando será essa recompensa? Nesse grande dia, nesse dia, tá? E de lá, preste bem atenção, que esse contexto que nós estamos falando aqui, julgamento das obras, galardão, bodas do Cordeiro, enquanto isso 7 anos de grande tribulação aqui na terra, e logo após instaurará na terra o reino milenar, e essa igreja continuará trabalhando ao lado de Cristo. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Nós temos que ofertar aqui nessa noite, né? Nós vamos adorar a Deus com louvor. E André? Adorar a Deus com louvor. Você falei que você ia cantar, que na hora você não cantou. Vamos ouvir a André adorar a Deus com louvor. Pega um microfone bom daquele lá e canta um louvor enquanto nós vamos adorar a Deus com dízimo de oferta. Enquanto elas se prepara, na sexta-feira tem aqui, como é que é o nome do trabalho mesmo? O Foco Jovem, viu? Todos os jovens. E quem desejar vir participar do Foco Jovem, venha participar com a nossa juventude, tá? E o nosso próximo encontro, domingo, na Escola Bíblica Dominical. E à noite, né? Aquele grande culto de adoração a Deus. Os 2 cultos, às 18 horas e às 19h40. Canta para o louvor do Senhor. Para Senhor. Isso, é o culto da família no próximo domingo. Hoje está bom, né? Esse estudo. Como ela falou de intenção, no início eu perguntei sobre a coroa, por quê? E a gente trabalha com criança, né, irmãos? A gente usa muito físico. E a gente mostra coroas às vezes para criança. E alguém um dia questionou, falou, né? Isso é uma palhaçada. Não é, né? É porque a criança, ela, né, é o visual. Então fica gravado até ela atingir a mente adulta para poder compreender. Então, o trabalho com as crianças é muito interessante, a gente precisa usar os recursos para que elas assimilem, né? Vamos lá. Porque Ele posso crer no amanhã, porque Ele Amém. Eu quero fazer menção aqui nessa noite com muita alegria, né? Do evangelista Enésio, né? Rapaz, que surpresa agradável. Que Deus abençoe a vida do senhor. O evangelista Enésio, eu tenho certeza que todos aqui o conhecem, pastor hoje lá em Franciscópolis. É isso? Acertei o nome da cidade? Eu ameacei lá, a quarentena chegou e até hoje eu não consegui. Mas é um prazer, irmão Enésio, receber o senhor. E eu quero que o senhor pega o microfone ali. Vem aqui fazer essa última oração, agradecer a Deus e impetrar a bênção apostólica para nós matar um pouquinho de saudade aqui em nome de Jesus. Não se evangelizar, mas usa esse Meus irmãos, paz do Senhor Jesus para todos. Amém. Graças a Deus.
Deus. Eu fico bem pensando uma coisa, está falando sobre galardão. Galardão só tem após a volta de Jesus, né? Sabemos que ele vai voltar, não sabemos o dia nem a hora. Irmão, é assim? É a minha vida aqui. Nem eu, na verdade, durante todo esse dia, nem sabia que eu vim aqui. Mas Deus já me permitiu assim a volta de Jesus, irmão. Vamos estar sempre preparados. Ninguém sabe a hora nem o dia. Amém? Mas deixa eu contar rapidinho aqui, para os irmãos não ficarem curiosos. Em 30 segundos eu conto. É porque nós tínhamos, irmãos, um terreno lá em São Paulo, né? Nós temos lá. E Deus preparou que nós vendemos, eu tive que ir lá fazer documentação, aí nós pegamos um carro também no negócio, mais alguma parte e tal. Então, e eu peguei um trânsito abençoado de Belo Horizonte até aqui em Patinga. E eu vim chegar aqui agora. Eu falei, vou me refugiar em algum lugar aqui. Amém. Amém? Vamos orar ao Senhor em nome de Jesus. Bondoso Deus, amado Pai, em nome de Jesus Cristo, seu Filho, papai, queremos te agradecer nesta hora pela tua infinita bondade. Pai amado e querido, a sua igreja, Pai, aguarde este momento glorioso, como foi falado aqui nesta noite. Papai, muito obrigado pelo privilégio, muito obrigado pelas bênçãos, muito obrigado, Pai, pela vida do pastor desta igreja, muito obrigado pelas ovelhas que aqui estão, e as que estão, Senhor, em todos os lugares. O Senhor tem sempre abençoado e guardado, o Senhor é um Deus maravilhoso. Mas nós te agradecemos nesta noite, Pai. Leva a tua igreja em paz, continue abençoando debaixo das tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Eu vou de mãos céus em nome de Jesus, irmãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, as doces consolações do Espírito Santo de Deus permaneça para a igreja do Senhor, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Deus abençoe, então boa noite em nome de Jesus.